Eu sei que muita gente acha que 70 anos é a idade de aceitar tudo calada, de agradecer por estar viva, de não reclamar, de sorrir mesmo quando o peito está rasgando por dentro. A sociedade tem essa mania de transformar mulher velha em santa. Como se envelhecer significasse perder o direito de sentir raiva, de sentir decepção, de olhar para o próprio filho e pensar: onde foi que eu errei? Pois eu vou te contar uma coisa. Eu não sou santa, nunca fui. Sou uma mulher que trabalhou a vida inteira, que criou um filho sozinha, que enterrou um marido cedo demais e continuou de pé porque não tinha outra escolha. Meu nome é Ivone Aparecida de Souza, tenho 70 anos, sou professora aposentada de língua portuguesa, e essa história começa na noite em que eu apaguei sozinha as velas do meu próprio bolo de aniversário. Mas antes de chegar nessa noite, preciso te contar quem eu sou. Porque ninguém entende o peso de uma mesa vazia se não souber o quanto aquela mesa já foi cheia. Nasci em Montes Claros, norte de Minas, numa casa simples com quintal de terra batida e pé de jabuticaba no fundo. Minha mãe, Dona Teresa, era costureira. Meu pai, seu Osvaldo, trabalhava nos Correios. Gente humilde, mas que tinha uma coisa que dinheiro nenhum compra: presença. Todo domingo minha mãe fazia bolo de fubá com erva doce, o cheiro tomava a casa inteira e a gente sentava na mesa junto, sem pressa, sem celular, sem desculpa para não estar ali. Aquele bolo era mais do que receita. Era um ritual. Era a forma que minha mãe tinha de dizer: vocês são importantes para mim, sem precisar abrir a boca. Quando me mudei para Belo Horizonte para fazer faculdade de letras, levei a receita comigo. E quando me casei com Geraldo, aos 24 anos, o primeiro bolo que fiz na nossa casa foi aquele. Geraldo provou, fechou os olhos e disse que tinha casado com a mulher certa. Eu ri, mas guardei aquela frase no peito como quem guarda a joia. Geraldo era mecânico, dono de uma oficina pequena no bairro Sagrada Família. Homem de poucas palavras, mas de gestos enormes. Usava o mesmo relógio de pulso todo santo dia, um relógio simples, de pulseira de couro marrom, que o pai dele tinha dado quando ele completou 18 anos. Geraldo dizia que aquele relógio marcava mais do que horas. Marcava compromisso. Marcava presença. E que um dia, quando sentisse que era a hora certa, daria aquele relógio ao nosso filho. Renato nasceu quando eu tinha 28 anos. Parto difícil, mas a hora que colocaram aquele menino no meu peito, eu entendi o que minha mãe sentia quando punha o bolo na mesa todo domingo. Era amor traduzido em gesto. Eu me prometia ali, naquela sala de hospital com cheiro de álcool e suor, que aquele menino nunca ia se sentir sozinho, que eu ia ser para ele o que minha mãe foi para mim. E fui. Durante anos, fui. Trabalhei em 3 escolas ao mesmo tempo quando Renato era pequeno. Dava aula de manhã, de tarde e ainda pegava turma de reforço à noite. Geraldo tocava a oficina. Eu tocava a sala de aula. E entre nós dois, construímos uma vida digna. Compramos o apartamento no Sagrada Família com o dinheiro de anos de trabalho. Cada azulejo daquele banheiro, cada metro daquele piso, foi pago com giz nos meus dedos e graxa nas mãos do Geraldo. Não era luxo, era conquista. Renato cresceu cercado de livros, porque eu acreditava que a leitura era a herança mais valiosa que uma professora podia deixar. Eu o alfabetizei antes da escola, sentada com ele na mesa da cozinha, com paciência de quem sabe que ensinar é repetir sem cansar. Ele aprendeu a ler aos 5 anos. Na formatura da pré-escola, quando ele leu um versinho inteiro no palco, Geraldo chorou. Foi a única vez que vi aquele homem forte derramar lágrima. Quando Renato tinha 16 anos, Geraldo partiu. O coração cedeu de repente, numa terça-feira comum, no meio da oficina, com as mãos sujas de óleo e o relógio no pulso. Eu recebi a ligação na sala dos professores, entre uma aula e outra. Lembro que segurei o telefone, olhei para a turma de 8º ano que me esperava e disse com a voz mais firme que consegui: com licença, preciso sair. Chorei no corredor, chorei no táxi, chorei no hospital. Mas quando cheguei em casa e vi Renato sentado no sofá, com os olhos vermelhos e o corpo tremendo, sequei o rosto e disse: estou aqui, filho, a gente vai passar por isso. E passamos. Eu assumi a oficina por alguns meses até conseguir vendê-la. Usei o dinheiro para quitar o apartamento e guardei o que sobrou numa poupança para a faculdade de Renato.
Voltei a dar aulas em 3 turnos. Não tinha tempo para luto, não tinha espaço para fragilidade. Era eu e ele contra o mundo. E eu achava que esse laço era indestrutível. O relógio do Geraldo ficou comigo. Guardei numa caixa de veludo no fundo da gaveta do meu quarto. Toda vez que abria aquela gaveta, via o relógio e lembrava da promessa dele. Quando for a hora certa, eu entrego ao Renato. Geraldo não teve tempo. Então a missão ficou comigo. Eu estava esperando o momento perfeito. E achei que o momento tinha chegado quando completei 70 anos. 70, 7 décadas. Sobrevivi à infância no sertão, à faculdade longe de casa, ao casamento, à viuvez, à solidão, às noites corrigindo prova com dor nas costas e colírio nos olhos. 70 anos mereciam uma celebração. Não uma festa enorme, não fogos de artifício. Apenas a presença das pessoas que eu amava na mesa da minha cozinha. Acordei naquela manhã de sábado com o peito cheio de uma alegria quieta, dessas que a gente quase tem medo de sentir porque parece frágil demais. O sol entrava pela janela do quarto e batia na colcha de crochê que minha mãe tinha feito décadas atrás. Levantei, tomei meu café com calma e comecei os preparativos. Primeiro, o bolo. Separei os ingredientes com cuidado. Fubá fino, ovos caipiras que comprei na feira do bairro, erva doce, leite, óleo. Enquanto misturava a massa, a cozinha foi se enchendo daquele cheiro que era mais do que cheiro. Era memória. Era minha mãe de avental. Era domingo em Montes Claros. Era Geraldo fechando os olhos na primeira mordida. Cada vez que eu fazia aquele bolo, todas essas pessoas voltavam a existir por um instante. Depois fiz coxinha caseira. Modelei uma por uma com as mãos, levei mais de 2 horas, mas não me importei. Comprei guaraná, salgadinho, enchi a sala com balões, arrumei a mesa com a toalha bordada da minha mãe. E no centro, ao lado do bolo, coloquei uma caixa embrulhada em papel azul claro com um laço dourado. Dentro, o relógio do Geraldo. Eu tinha levado num relojoeiro 3 semanas antes. Mandei restaurar o mecanismo, polir o vidro, trocar a pulseira de couro. Ficou impecável. Parecia novo, mas carregava o peso de uma vida inteira. 4 pratos na mesa. Um para mim, um para Renato, um para Jéssica, a esposa dele. Um para Amanda, minha neta de 9 anos, a menina que tinha meus olhos e o sorriso do avô. Às 5 da tarde, tomei banho, me arrumei, passei meu perfume bom, aquele que eu guardava para a ocasião especial. Me olhei no espelho e me achei bonita. 70 anos e ainda tinha postura de professora, costas eretas, queixo levantado. Minha mãe dizia que mulher que anda curvada está pedindo desculpa por existir. Eu nunca andei curvada. Às 6, tudo estava pronto. A mesa parecia uma pintura. O bolo dourado no centro, as coxinhas arrumadas num prato de porcelana, os copos brilhando, a caixa azul esperando ser aberta. Sentei no sofá e fiquei olhando para aquela cena com um orgulho manso, pensando em como Renato ficaria emocionado com o relógio do pai. Às 7, ninguém tinha chegado. Mas eu não me preocupei. Trânsito em Belo Horizonte num sábado à noite é complicado, eu sabia disso. Liguei a televisão para distrair. Às 7h30, olhei pela janela. A rua estava tranquila. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Às 8, liguei para Renato. Chamou, caixa postal. Liguei para Jéssica. Mesmo destino. Mandei mensagem no celular dele. Filho, estou esperando vocês. O bolo ficou lindo. A mensagem mostrou 2 setas cinzas. Não foi nem lida. Às 8h30, as velas já tinham derretido pela metade. Eu apaguei e acendi de novo, como se recomeçar a contagem pudesse recomeçar a esperança. Ajeitei os pratos, endireitei os guardanapos. Conferi se o interfone estava funcionando. Estava. Às 9 horas, sentei na cadeira da cozinha sozinha, diante daquela mesa preparada com tanto amor, e olhei para 7 velas que representavam 7 décadas. A chama tremia com a brisa que entrava pela fresta da janela. E ali, naquele silêncio, eu entendi que ninguém viria. Não era atraso, não era imprevisto, era escolha. A escolha deles era não estar ali. Soprei as velas sem cantar, sem fechar os olhos, sem fazer pedido. Foi o sopro mais triste da minha vida. A fumaça subiu devagar
e se desfez no ar da cozinha como se levasse embora os últimos restos de uma ilusão que eu carregava há anos. E foi nesse momento, com o cheiro de vela apagada misturado ao perfume do bolo, que peguei o celular para tentar ligar mais uma vez. Mas meus dedos, sem querer, tocaram no ícone de uma rede social. E o que apareceu na minha tela me fez perder o ar. Uma foto de Jéssica, postada 2 horas antes. Ela estava numa churrascaria, sorrindo, com uma taça de espumante na mão, o cabelo arrumado, maquiagem impecável. Ao lado dela, Renato, sorrindo, com Amanda no colo de vestidinho rosa, também sorrindo. Abaixo da foto, a legenda: Sábado perfeito em família. Sábado perfeito. Em família. O sábado do meu aniversário. A família que deveria estar sentada na minha mesa, comendo o bolo que eu passei a manhã inteira fazendo, abrindo o presente que eu guardei durante 26 anos. Essa família estava numa churrascaria de luxo, postando foto de felicidade, enquanto eu apagava velas sozinha com os dedos tremendo. Olhei para a foto, olhei para a mesa, olhei para o presente intocado, olhei para o bolo que ninguém comeu, e senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era tristeza. Tristeza eu já conhecia de cor, era companheira velha. Não era raiva. Raiva eu já tinha engolido tantas vezes que meu estômago devia ter úlcera de tanto ácido contido. Era outra coisa. Era como se alguém tivesse acendido uma luz forte num quarto escuro e eu finalmente pudesse ver a mobília de verdade, sem sombras, sem disfarces. Eu estava vendo minha vida como ela realmente era. E o que eu vi me gelou. Desliguei o celular, coloquei na mesa, com a tela para baixo. Levantei da cadeira devagar. Peguei a caixa azul com o relógio do Geraldo e guardei de volta na gaveta do quarto. Voltei para a cozinha, cobri o bolo com um pano de prato limpo e lavei os 4 pratos que ninguém usou. Sequei cada um com cuidado. Guardei no armário. Dobrei a toalha da minha mãe. Fiz tudo isso sem derramar uma lágrima, sem tremer, sem fazer barulho. Era como se cada gesto fosse um ritual, um encerramento. Eu estava arrumando mais do que uma mesa. Estava arrumando uma decisão. Fui para o quarto e deitei. Apaguei a luz. O apartamento ficou em silêncio absoluto. Só o som distante da cidade lá fora, buzinas, conversas, risadas de gente vivendo enquanto eu estava ali, no escuro, de olhos abertos, olhando para o teto. E ali, naquele escuro, naquele silêncio que pesava como chumbo, veio a pergunta que mudou tudo. Uma pergunta simples, direta, sem enfeite. Uma pergunta que eu deveria ter feito a mim mesma há anos, mas que só naquela noite tive coragem de encarar. Ivone, se você não acordasse amanhã, o que o Renato procuraria primeiro? O caixão ou o cartão de crédito? A resposta veio instantânea, sem hesitação, sem romantismo. E com ela veio a clareza, uma clareza gelada, firme, definitiva, como água de nascente descendo pela rocha. Não era impulso, não era desespero. Era a decisão mais lúcida que eu tinha tomado em 70 anos de vida. Naquela noite, eu não dormi, mas pela primeira vez em muitos anos, eu não estava acordada por preocupação, por angústia ou por saudade. Eu estava acordada porque estava planejando. E o que eu planejava fazer no dia seguinte mudaria para sempre a vida do meu filho. Ele só não sabia ainda. Vocês devem estar se perguntando como uma mulher de 70 anos, professora aposentada, formada, dona do próprio apartamento, chegou ao ponto de apagar velas sozinha num aniversário que preparou com tanta dedicação. A verdade é que essa noite não nasceu do nada. Ela foi construída ao longo de anos, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. E para vocês entenderem o tamanho da queda, precisam conhecer a altura de onde eu caí. Depois que Geraldo partiu, Renato e eu nos tornamos uma dupla. Ele tinha 16 anos, estava no 2º ano do ensino médio, e a perda do pai o atingiu de um jeito que eu não estava preparada para lidar. Renato sempre foi mais parecido com Geraldo do que comigo. Quieto, reservado, o tipo de pessoa que guarda tudo para dentro até transbordar. Nos meses seguintes, ele mal falava. Chegava da escola, ia direto para o quarto, ficava horas olhando para o teto. As notas despencaram. Eu recebia bilhete da coordenação dizendo que ele dormia em sala.
que não entregava trabalho, que parecia desconectado. E o que eu fiz? Mergulhei junto. Sentava com ele na cozinha toda noite, fazia chá de camomila, ficava ali em silêncio quando ele não queria falar e conversava por horas quando ele precisava. Quantas vezes adormeci naquela cadeira da cozinha com torcicolo no dia seguinte, só para ele não ficar sozinho com a dor. Renato se recuperou, devagar, como quem reaprende a andar depois de uma queda forte. Terminou o ensino médio, entrou na faculdade de administração e eu fiz de tudo para garantir que ele tivesse tranquilidade. Vendi a oficina do Geraldo, investi o dinheiro na poupança da faculdade e assumi sozinha todas as despesas da casa. 3 escolas. Manhã, tarde e noite. Corrigia a prova no ônibus. Comia marmita fria na sala dos professores enquanto colegas iam almoçar em restaurante. Renato se formou aos 23 anos. Eu estava na plateia, com meu vestido azul marinho comprado especialmente para a ocasião, chorando mais do que chorei no dia que ele nasceu. Aquele diploma não era só dele, era meu também. Tinha meu suor, minhas noites sem dormir, minhas costas doídas. Quando ele veio me abraçar com o canudo na mão, sussurrou no meu ouvido: "Tudo isso é por sua causa, mãe." Eu guardei essa frase como guardei o relógio do Geraldo. Num lugar seguro, onde ninguém pudesse tirar de mim. 2 anos depois, Renato conheceu Jéssica. Ela trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica. Era bonita, falante, cheia de planos. No início, confesso que fiquei contente. Meu filho merecia companhia. Mas desde o primeiro almoço que Jéssica veio na minha casa, eu percebi algo que o tempo foi revelando com clareza. Ela me media. Olhava para o meu apartamento com aquele sorriso educado que esconde julgamento. Elogiava a comida com um tom que parecia mais concessão do que elogio. E quando eu falava, ela ouvia com paciência de quem espera o momento de trocar de assunto. Mas eu engoli. Engoli porque Renato estava feliz. Engoli porque achei que talvez fosse coisa da minha cabeça, ciúme de mãe, insegurança. Engoli, porque era mais fácil engolir do que enfrentar. O casamento veio rápido. Em menos de 1 ano, Renato anunciou o noivado. Eu contribuí com uma quantia que representava meses de economia. Jéssica aceitou o dinheiro sem pestanejar, mas quando sugeri ajudar na organização, ela disse com aquele sorriso de sempre: "Dona Ivone, a senhora fica tranquila, minha mãe já está cuidando de tudo." A mãe dela organizava. A mãe dele pagava. No dia do casamento, eu sentei na primeira fileira da igreja, com o coração apertado de emoção e de algo que eu ainda não sabia chamar de pressentimento. Olhei para o meu filho no altar e vi Geraldo. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de ficar de pé. E pensei: está tudo bem, Ivone. Você criou um bom homem. Agora é hora de soltar. Só que eu não soltei. Eu nunca consegui soltar. Porque ele nunca me deixou. Começou com pedidos pequenos. No primeiro mês de casados, Renato ligou dizendo que a empresa onde trabalhava não oferecia plano de saúde e que Jéssica tinha uma condição delicada que exigia acompanhamento. Me pediu para incluir os 2 no meu plano. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Era saúde. Que mãe diria não? 3 meses depois, veio o cartão de crédito. Renato disse que estava com o nome restrito por causa de uma dívida antiga da faculdade e que precisava de um cartão para emergências. Me pediu um adicional no meu nome. Eu hesitei. Pela primeira vez, algo dentro de mim acendeu um alerta. Mas ele disse: "Mãe, é só até eu limpar meu nome. Juro que não vou usar para besteira." Eu cedi, porque era meu filho. E mães cedem. O cartão que era para emergência virou rotina. No primeiro mês, gastos de supermercado. No segundo, restaurante. No terceiro, uma televisão nova. No quarto, passagem de avião para Jéssica visitar uma amiga no Rio de Janeiro. Quando vi a fatura, quase caí da cadeira. Liguei para Renato e perguntei sobre os gastos. Ele ficou irritado. Disse que eu estava controlando a vida dele, que ele era adulto. E completou com uma frase que entrou em mim como lâmina: "Mãe, se é para ficar cobrando, então esquece. Eu me viro, eu me viro." Aquela frase me silenciou, porque o medo de perder meu filho era maior do que qualquer fatura. Então paguei, e continuei pagando, mês após mês, sem questionar, sem reclamar, olhando os números subirem enquanto minha conta bancária encolhia.
2 anos depois do casamento, veio o pedido maior. Renato disse que havia encontrado um apartamento perfeito para a família, num bairro bom, perto de escola, com playground. Mas o proprietário exigia fiador com o imóvel quitado. E ele me pediu, com aquela voz de menino que sabia exatamente como me desarmar: "Mãe, é o sonho da nossa família. A senhora é a única pessoa que pode me ajudar." Eu assinei a fiança. Durante os primeiros 6 meses, recebi os comprovantes de pagamento direitinho. Até que pararam de chegar. Liguei para Renato e ele disse que estava tudo em dia, que não se preocupasse. Mas 2 meses depois, recebi uma ligação da imobiliária. O aluguel estava atrasado em 3 meses. E como fiadora, eu era responsável. Fui ao banco. Paguei os 3 meses atrasados. Liguei para Renato, dessa vez mais firme, e ele deu 1000 desculpas. Disse que teve um problema no trabalho, que Jéssica havia ficado sem emprego, que já ia regularizar. Eu acreditei. Ou melhor, eu quis acreditar. Porque acreditar era menos doloroso do que encarar a verdade. A verdade era que eu tinha me tornado o alicerce invisível da vida do meu filho. Plano de saúde, cartão de crédito, fiança do apartamento. Somando tudo, eu gastava quase 2/3 de tudo que recebia, aposentadoria e pensão do Geraldo, para manter a vida deles funcionando. Enquanto isso, cortava remédio pela metade para durar o mês inteiro, comprava roupa no brechó da igreja, almoçava ovo com arroz 3, 4 vezes por semana. Deixei de ir ao dentista por 2 anos. Adiava a consulta médica porque o valor da taxa não cabia no que sobrava. E Renato? Renato postava fotos em resort no litoral norte. Jéssica exibia bolsas novas nos stories. Amanda ia para a escola particular, cuja mensalidade eu ajudava a cobrir sem a menina, nem desconfiar que era a avó quem garantia aquilo. Eles viviam uma vida de vitrine, bonita por fora, oca por dentro. E eu era a estrutura escondida que mantinha tudo de pé. Mas o dinheiro, por mais que doesse, não era o pior. O pior era o desprezo silencioso. Nos últimos 5 anos, Renato me visitava no máximo 2 vezes ao ano. Sempre com pressa, sempre olhando para o celular, sempre com aquela frase: "Mãe, não posso demorar? A Jéssica está esperando." Eu oferecia café. Ele dizia que já tinha tomado. Eu tentava falar da minha vida, dos meus alunos antigos, do livro que estava lendo, e ele respondia com monossílabos enquanto digitava no celular. Eu ligava para ele durante a semana. Ia para a caixa postal. Mandava áudio desejando bom dia, contando alguma novidade da minha rotina. Recebia de volta 2 dias depois um ok seco. Às vezes nem isso. No último Dia das Mães, recebi uma mensagem genérica, dessas que se copia e cola de um site de frases prontas. "Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe todas as mães do mundo." Sem meu nome, sem uma palavra pessoal. Eu olhei para aquela mensagem e pensei em todas as mães que receberam flores naquele dia, em todas as mesas de almoço cheias, e engoli a vontade de ligar para ele e perguntar se ele sabia que eu existia. No Natal anterior, fui a única mãe do prédio que não recebeu visita. Dona Glória, minha vizinha de andar, veio me trazer um pedaço de peru e me encontrou sentada na sala com a televisão ligada e os olhos perdidos. Ela não disse nada. Apenas sentou do meu lado, segurou minha mão e ficou ali. Naquela noite eu chorei, não na frente dela, depois que ela saiu. Chorei baixinho, no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som, como uma menina escondendo a dor. Aos 68 anos, chorando escondida no banheiro porque meu filho não veio no Natal. E Amanda, minha neta, a menina que era meu pedacinho de luz. Eu só a via quando era conveniente para eles. Quando precisavam que alguém buscasse na escola porque os 2 estavam ocupados. Quando Jéssica queria uma tarde livre e precisava de alguém para ficar com a menina. Uma vez liguei para Jéssica pedindo para ver Amanda num sábado. A resposta veio com aquela voz falsamente simpática. "Dona Ivone, a senhora sabe que a Amanda tem agenda cheia, né? Balé, inglês, natação. Não é como antigamente que criança ficava o dia inteiro na casa da avó sem fazer nada. Sem fazer nada." Como se as tardes em que eu lia histórias para Amanda, em que ensinei ela a escrever o próprio nome, em que fizemos bolo juntas pela primeira vez e ela lambeu a colher de pau rindo, como se tudo isso fosse nada. Mas o episódio que ficou cravado na minha memória como marca de ferro aconteceu no aniversário de 8 anos da Amanda.
Jéssica organizou uma festa num buffet infantil, daqueles com brinquedo inflável, mesa decorada, bolo de 3 andares. Eu soube da festa por Amanda, que me ligou escondida com o celular da babá e disse com aquela voz fininha de criança empolgada: "Vovó, vai na minha festa? Vai ter brigadeiro?" Perguntei a Renato se podia ir. Ele hesitou. Fez aquele silêncio que significa não, mas que não tem coragem de ser pronunciado. E depois disse: "Mãe, vai ter muita gente lá. Os amiguinhos da escola, os pais, sabe como é?" Entendi. Minha presença incomodava. Eu, a avó que pagava parte da escola, parte do plano, parte daquela vida toda, era constrangedora demais para uma festa infantil. Fiquei em casa. Mandei o presente por um motorista de aplicativo. Uma boneca que Amanda tinha me pedido meses antes, embrulhada em papel rosa com um cartão escrito à mão que dizia: "Pra minha princesa, da vovó que te ama mais que tudo." Naquela noite, abri o perfil de Jéssica na rede social. As fotos da festa estavam todas lá. Balões, crianças rindo, bolo sendo cortado. E numa foto de grupo, ali estavam todos. A mãe de Jéssica, o pai, os irmãos, os sobrinhos, os cunhados, a família inteira de Jéssica, sorrindo, presentes, celebrando. A única pessoa que faltava era eu, a avó. Fechei o celular e fiquei no escuro da sala por um longo tempo. Não chorei. Naquela noite, eu já não tinha mais lágrimas para esse tipo de dor. Tinha apenas um cansaço profundo, que não era do corpo, era da alma. O cansaço de quem dá tudo e recebe de volta o próprio eco. E é por isso que aquela noite de aniversário, a noite das velas que ninguém soprou, não foi um acontecimento isolado. Foi a gota que fez transbordar um oceano inteiro de silêncios acumulados. Cada fatura paga sem agradecimento, cada ligação ignorada, cada Natal sozinha. Cada vez que fui tratada como figurante na vida das pessoas que eu coloquei em primeiro lugar durante décadas. Quando deitei naquela cama e fiz a pergunta que mudou tudo, eu não estava decidindo por impulso. Estava decidindo depois de anos de evidências. E o veredito era simples. Eu merecia mais. Se as pessoas que eu mais amava não eram capazes de me dar isso, então eu daria a mim mesma. O que eles não sabiam era que a professora que passava despercebida tinha aprendido, em 32 anos de sala de aula, a lição mais importante de todas: paciência. E a paciência de uma mulher decidida é a força mais silenciosa e mais devastadora que existe. Na manhã seguinte, eu me levantei com o sol, coloquei meu blazer de professora, peguei minha pasta com todos os comprovantes organizados e saí de casa com a mesma postura de quem vai dar a última aula da carreira. Só que dessa vez, o aluno era o meu próprio filho. E a lição, ele jamais esqueceria. Acordei às 6 da manhã com o sol entrando pela fresta da cortina. O apartamento estava em silêncio. Aquele silêncio de domingo que normalmente me fazia sentir sozinha. Mas naquela manhã era diferente. Aquele silêncio não pesava. Ele me pertencia. Levantei da cama, fui ao banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho com uma atenção que não tinha há muito tempo. Vi as marcas de 70 anos. As linhas ao redor dos olhos, os cabelos brancos mostrando a raiz prateada, as mãos manchadas pelo tempo, mas também vi outra coisa. Vi uma mulher de pé, de costas eretas, com olhos que não eram mais de súplica, eram de resolução. Tomei café com calma. O bolo de fubá ainda estava na bancada, coberto com o pano de prato. Cortei uma fatia e comi devagar, mastigando cada pedaço como quem se despede de alguma coisa. Aquele bolo feito com tanto amor para uma mesa cheia, eu estava comendo sozinha, e estranhamente estava gostoso de um jeito que não tinha sido na noite anterior. Talvez porque agora ele era só meu. Depois do café, fui ao quarto e abri o guarda-roupa. Escolhi o blazer azul marinho que usava quando dava aula para a turma de formandos. Meu blazer de ocasiões que exigiam postura. Coloquei uma blusa creme por baixo, calça escura, sapato de salto baixo. Me arrumei como se fosse dar a aula mais importante da minha vida. Abri a segunda gaveta da escrivaninha. Ali, numa pasta sanfonada cor de vinho, estavam todos os documentos. Separados por divisórias, etiquetados com minha letra de professora. Primeira aba:
Faturas do cartão adicional dos últimos 3 anos. Segunda aba, comprovantes do plano de saúde. Terceira aba, contrato de locação, fiança, comprovantes dos aluguéis atrasados. Tudo organizado, numerado, irrefutável. Coloquei a pasta embaixo do braço, peguei minha bolsa, tranquei o apartamento e saí. O primeiro destino foi o banco. Cheguei antes das 9. A gerente, Patrícia, me atendeu com simpatia profissional. Sentei na cadeira, coloquei a pasta sobre a mesa e disse com a mesma clareza que usava para explicar conjugação verbal: Patrícia, preciso cancelar o cartão de crédito adicional vinculado à minha conta. Ela conferiu os dados e hesitou. Disse que o titular ficaria sem acesso, que compras parceladas seriam canceladas. Perguntou se eu tinha certeza. Eu olhei para ela e respondi: absoluta. Em menos de 15 minutos, o cartão que eu alimentava há anos com meu suor deixou de existir. Guardei o comprovante na pasta com o mesmo cuidado com que guardava provas corrigidas. O segundo destino foi a operadora do plano de saúde. 40 minutos na fila. 40 minutos pensando em como é engraçado que a gente passe a vida cuidando dos outros e precise de menos de uma manhã para parar. A atendente me recebeu com um sorriso automático. Expliquei que queria excluir 3 dependentes: Renato, Jéssica e Amanda. Quando disse o nome da Amanda, minha voz tremeu pela primeira vez naquela manhã. Porque uma coisa era cortar o acesso do meu filho. Outra era saber que minha neta ficaria sem cobertura. Mas Renato era adulto, tinha emprego, tinha condição de providenciar. Nunca providenciou porque nunca precisou. Eu estava sempre ali. A atendente me fez assinar 3 vias e disse com preocupação: a senhora sabe que eles ficam sem cobertura a partir de amanhã, né? Eu respondi: sei. E eles também vão saber. O terceiro destino foi a imobiliária, 6 quadras adiante. Fui a pé. Cada passo naquela calçada parecia mais leve que o anterior. Eu sentia uma coisa estranha no peito. Uma mistura de alívio e vertigem, como quem solta uma mala pesada e sente o corpo flutuar. O corretor verificou os dados e me informou que o contrato vencia em 20 dias. Sem fiador, o proprietário poderia exigir a desocupação. Tentou me convencer a reconsiderar. Disse que a família poderia ficar numa posição difícil. Eu escutei com paciência, como quem escuta um aluno apresentar desculpa criativa por não ter feito o dever. E disse: eu entendo a situação, mas minha decisão é essa. Assinei a carta de desistência. Saí da imobiliária e parei na calçada. Eram 11h40 da manhã. Em menos de 3 horas, eu havia desmontado toda a estrutura invisível que sustentava a vida do meu filho. Tudo feito por mim, em silêncio, durante anos. E tudo desfeito por mim, em silêncio, numa única manhã. Fui andando de volta para casa devagar. Parei numa padaria, comprei café com leite e pão de queijo. Sentei numa mesinha na calçada, o sol no rosto, e algo inesperado aconteceu. Eu sorri. Um sorriso pequeno, involuntário, que nasceu de algum lugar que eu não sabia que ainda existia. O sorriso de uma mulher que pela primeira vez em muitos anos estava fazendo alguma coisa por si mesma. Não liguei para Renato, não mandei mensagem, simplesmente deixei o tempo fazer o trabalho. Os dias seguintes foram estranhos e bonitos. Eu acordava sem aquela angústia de estar devendo algo a alguém, de ter esquecido de pagar alguma conta que não era minha. Minha manhã era minha. Meu dinheiro era gasto comigo. Reorganizei minhas finanças com calculadora e caderno. Os números me surpreenderam. Sem o cartão de Renato, sem o plano, sem cobrir aluguel atrasado, o dinheiro sobrava. Pela primeira vez em anos, o que entrava era maior do que o que saía. Aquela conta simples, feita a lápis, me deu uma sensação de poder que não sentia desde que comprei meu apartamento. Fui à farmácia e comprei meus remédios completos, sem cortar pela metade, sem pular dias. A farmacêutica estranhou. Fazia tempo que eu não levava a caixa inteira. Respondi que a partir de agora, sempre levaria. Dona Glória bateu na minha porta com bolo de cenoura e olhar de quem quer perguntar, mas não sabe como. Eu a convidei para entrar e pela primeira vez em anos contei tudo. O cartão, o plano, a fiança, a foto na churrascaria, os natais vazios. Ela escutou sem interromper e disse: Ivone, eu trouxe o bolo achando que você precisava de carinho. Mas o que você precisava era de coragem.
E essa, minha amiga, você já tem de sobra. Os dias passaram. 1 semana, 10 dias, 12. O celular não tocou nenhuma vez com o nome de Renato. Nenhuma mensagem, nada. E aquele silêncio confirmava tudo. Ele só ligava quando precisava de alguma coisa. Mas no 14º dia, numa terça-feira, às 10h43 da manhã, eu estava na varanda regando minhas violetas quando o celular tocou. Olhei o visor. Renato! O coração acelerou. Não de medo, de prontidão, como quando eu ouvia o sinal da escola tocar e sabia que era hora de entrar em sala. Deixei tocar 3 vezes. Respirei fundo. Atendi. A voz dele estava irreconhecível. Não era a voz do homem que dizia: "Mãe, não posso demorar." Era uma voz rachada, acelerada, com uma mistura de raiva e desespero que eu só tinha ouvido uma vez na vida, no dia em que ele soube que o pai tinha partido. Ele falou tudo de uma vez, sem pausa, sem respirar, como se as palavras atropelassem umas às outras. "Mãe, o que está acontecendo? Fui comprar leite para Amanda e o cartão não passou. Tentei de novo, recusado." Jéssica foi marcar consulta para o médico e disseram que o plano foi cancelado. Agora a imobiliária mandou uma notificação dizendo que a fiança foi retirada e que a gente tem 20 dias para apresentar novo fiador ou desocupar. "Mãe, pelo amor de Deus, o que você fez?" Eu continuei regando minhas violetas. Uma por uma, devagar, sentindo a água escorrer pela terra do vaso, o cheiro de terra molhada misturado com o ar da manhã. Do outro lado da linha, eu ouvia a respiração pesada dele. Jéssica falando alto ao fundo, perguntando alguma coisa, uma porta batendo. Deixei o silêncio durar. 5 segundos. 10. 15. Eu sabia que cada segundo daquele silêncio pesava nele como tonelada. Porque ele nunca tinha ouvido meu silêncio antes. Sempre que ele pedia, eu respondia. Sempre que ele precisava, eu resolvia. Sempre. O silêncio era novidade. E novidade assusta. Quando abri a boca, minha voz saiu com uma calma que veio de um lugar tão fundo que nem eu sabia que existia. Uma calma que eu reconheci. Era a mesma voz que eu usava quando um aluno fazia algo grave e eu precisava ser firme sem gritar. A voz de quem sabe que o silêncio antes da frase é tão importante quanto a frase em si. Eu disse: "Renato, eu fiz no dia seguinte exatamente o que você fez no dia do meu aniversário. Eu decidi que vocês não existiam." O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu ouvi ele engolir em seco. Ouvi o som de Jéssica perguntando ao fundo o que ela disse, e ele não respondendo. Ouvi o som de alguém sentando numa cadeira como se as pernas tivessem cedido. Quase 1 minuto inteiro se passou antes que ele voltasse a falar, e quando falou, a voz era outra, menor, rachada. A voz de um menino, não de um homem. "Mãe, você não pode fazer isso comigo." E eu respondi: "Não estou fazendo nada com você, filho. Estou fazendo por mim. Pela primeira vez em 70 anos, estou fazendo alguma coisa por mim." Ele começou a falar rápido de novo, tentando argumentar, tentando encontrar um ângulo que me fizesse recuar. Disse que eu estava sendo injusta, que ele tinha uma filha, que Amanda ia ficar sem plano, que eles iam perder o apartamento, que eu não podia destruir a vida dele assim. Mas eu tinha passado 32 anos ouvindo alunos inventarem desculpas. 32 anos identificando quando alguém está sendo sincero e quando está tentando manipular. E naquele momento eu ouvia manipulação. Não remorso, não arrependimento. Desespero por perder a comodidade, não por perder a mãe. Respondi com a mesma calma: "Renato, você tem 42 anos, tem emprego, tem capacidade. Tudo que eu cancelei são coisas que você, como adulto, deveria ter providenciado para sua família há muito tempo. Eu não destruí sua vida. Eu apenas parei de carregá-la." Ouvi Jéssica gritar ao fundo. Eu sabia que ela ia aprontar alguma. A palavra velha me atingiu, mas não me derrubou, porque aquela era a mesma mulher que postou Sábado Perfeito em Família, enquanto eu apagava velas sozinha. A opinião dela sobre mim tinha perdido valor muito antes daquela ligação. Renato tentou mudar de tom. Baixou a voz, ficou mais suave, tentou o caminho da emoção. "Mãe, a senhora é minha mãe, a gente é família. Não pode fazer isso com a família."
E eu, que já tinha ouvido essa palavra ser usada como corrente tantas vezes, respondi: família, Renato, é quem aparece no seu aniversário. É quem liga sem precisar de nada. É quem te trata como gente, não como banco. Você é meu filho, eu te amo. Mas amor não é sinônimo de servidão. Ele ficou em silêncio de novo. Dessa vez, curto. Depois disse, com a voz abafada, como se estivesse com a mão no rosto: a senhora vai se arrepender disso. Eu respondi: pode ser, mas vou me arrepender, vivendo no meu apartamento, tomando meu café tranquila, com meu dinheiro no meu bolso e minha dignidade inteira. E você, filho, vai aprender a caminhar com as próprias pernas, como eu deveria ter ensinado há muito tempo. Desliguei. Coloquei o celular na mesa da varanda, com a tela virada para baixo. Olhei para as minhas violetas recém-regadas, com as folhas brilhando no sol da manhã, e senti que alguma coisa tinha mudado permanentemente. Não só entre mim e Renato, dentro de mim. Eu tinha dado minha última aula, e pela primeira vez o aluno não tinha gostado da nota. Mas a nota era justa. E no fundo, nós dois sabíamos disso. O que eu não sabia, naquele momento, era que aquela ligação era apenas o começo, porque o que viria nas semanas seguintes me testaria de uma forma que eu nunca imaginei. E a prova mais difícil não viria de Renato. Viria da boca da minha própria neta. Eu achei que a parte mais difícil já tinha passado. Achei que o pior tinha sido apagar as velas sozinha, ou ouvir a voz desesperada do Renato no telefone, ou assinar os documentos de cancelamento com a mão firme e o coração apertado. Mas eu estava enganada. A parte mais difícil veio 3 dias depois daquela ligação, num final de tarde de quinta-feira, quando a campainha do meu apartamento tocou e eu abri a porta esperando encontrar Dona Glória. Não era Dona Glória, era Amanda, sozinha, com a mochila da escola nas costas, o uniforme amassado, os olhos inchados de quem chorou o caminho inteiro. Ela estava parada na minha porta, com 9 anos de existência e um peso no rosto que criança nenhuma deveria carregar. Meu coração parou. Literalmente parou por 1 segundo antes de disparar. Eu olhei para o corredor, procurando Renato, Jéssica, alguém, ninguém. Abaixei na altura dela e perguntei como tinha chegado ali. Ela disse, com a voz embargada, que tinha decorado meu endereço do cartão de Natal que eu mandava todo ano. Saiu da escola, pegou um ônibus e veio. Sozinha. Uma menina de 9 anos atravessando Belo Horizonte de ônibus para chegar na casa da avó. O medo que senti naquele momento foi maior do que qualquer coisa que eu tinha sentido naquelas semanas. Puxei Amanda para dentro, tranquei a porta, sentei com ela no sofá. Ela estava tremendo. Não de frio. De alguma coisa que eu reconhecia, porque já tinha sentido muitas vezes. A confusão de quem não entende por que as pessoas que deveriam protegê-la estão fazendo tudo desmoronar. Liguei imediatamente para Renato. Dessa vez ele atendeu no primeiro toque. Antes que ele falasse qualquer coisa, eu disse: Amanda está aqui. Ela veio sozinha de ônibus. Venha buscá-la quando puder, mas agora ela vai ficar comigo, tomar um banho e comer alguma coisa. Ele começou a falar, mas eu desliguei. Não era hora de conversa entre adultos. Era hora de cuidar da minha neta. Preparei um banho quente, dei a ela uma camiseta minha, que ficou enorme e pareceu uma camisola. Esquentei uma sopa de legumes e sentei com ela na mesa da cozinha. Amanda comeu em silêncio, com aquele apetite de quem não almoçou direito. Eu fiquei ali, do outro lado da mesa, apenas presente, sem pressionar, sem perguntar nada. 32 anos de sala de aula me ensinaram que criança fala quando está pronta. Nunca antes. Foi quando ela terminou a sopa e empurrou o prato que veio. Amanda me olhou com aqueles olhos que eram iguais aos meus, os mesmos olhos que eu via no espelho toda manhã, e disse uma frase que me partiu ao meio. Vovó, a mamãe disse que a senhora abandonou a gente, que não ama mais o papai, que tirou tudo da gente por maldade. É verdade? Eu senti o ar sair dos meus pulmões como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Não pela pergunta em si, mas pelo que ela revelava. Jéssica estava usando minha neta como campo de batalha. Estava plantando na cabeça de uma criança de 9 anos que a avó era a vilã, que a mulher que pagou a escola dela, que cobriu o plano de saúde dela, que mandava presente de aniversário por motorista de aplicativo porque não era convidada para a festa.
Essa mulher tinha abandonado a família por maldade. Respirei fundo. Segurei as mãos da Amanda nas minhas. Eram mãos tão pequenas, tão quentes, tão cheias de futuro. E eu precisava ter muito cuidado com o que diria, porque sabia que cada palavra ficaria gravada naquela menina pro resto da vida. Eu era professora. Eu sabia o poder que uma frase tem na formação de uma criança. Disse para ela, com a voz mais doce e mais firme que encontrei: Amanda, a vovó ama você mais do que qualquer coisa nesse mundo. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. O que aconteceu entre os adultos é coisa de adulto, e quando você crescer, vai entender melhor. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. A vovó não abandonou ninguém. A vovó fez uma escolha para cuidar de si mesma, porque a vovó também merece ser cuidada. Amanda ficou me olhando por um longo tempo. Depois perguntou, com aquela lógica simples que só criança tem: mas se a senhora não abandonou, por que não volta para perto da gente? E ali, naquela pergunta inocente, estava a armadilha mais perigosa que eu poderia enfrentar. Porque a resposta fácil, a resposta que calaria a dor da minha neta imediatamente, era dizer: está bem, eu volto. Era ceder. Era recolocar o cartão no nome dele, religar o plano, reassinar a fiança. Era voltar a ser invisível para que Amanda não sofresse. Olhei para ela e disse: porque às vezes, meu amor, ficar perto machuca mais do que ficar longe. Mas a vovó vai estar sempre aqui. Sempre que você precisar, é só vir. Amanda encostou a cabeça no meu ombro e ficou ali, quietinha, enquanto eu alisava o cabelo dela e sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto em silêncio. Foram as primeiras lágrimas que derramei desde a noite do aniversário. E foram as mais pesadas. Renato apareceu 1 hora depois. Tocou a campainha com pressa. Quando abri, ele entrou sem cumprimentar. Foi direto até Amanda, abraçou ela e disse: nunca mais faça isso, filha. Nunca mais. Eu vi naquele abraço algo que me complicava. Ele amava Amanda. Disso eu não duvidava. O problema nunca foi a capacidade dele de amar. Foi a capacidade dele de enxergar. Enquanto Amanda foi ao banheiro lavar o rosto, Renato me olhou e disse baixo, com um tom de acusação contida: está vendo o que a senhora está causando? Minha filha fugiu de casa. Uma criança de 9 anos pegou o ônibus sozinha. Se alguma coisa tivesse acontecido com ela, eu sentia a raiva subir. Uma raiva quente, velha, que estava guardada há anos. Mas não levantei a voz. Professora não grita. Professora, olha nos olhos e fala com precisão. E foi isso que fiz. Renato, sua filha não fugiu por minha causa. Fugiu porque está confusa. E está confusa porque a mãe dela está dizendo para uma criança de 9 anos que a avó abandonou a família por maldade. Em vez de explicar a verdade, em vez de proteger a Amanda dessa situação, vocês estão usando ela como arma. E isso, meu filho, é a única coisa aqui que realmente me assusta. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Ficou ali, parado, com aquela expressão de quem leva um tapa de verdade, sem a mão. Eu continuei. Eu passei a vida inteira protegendo você. Das contas, dos problemas, das consequências. E o resultado é esse. Um homem de 42 anos que não sabe resolver a própria vida sem a mãe. Isso não é culpa sua. É culpa minha. Eu errei te protegendo demais, mas esse erro acaba aqui. Amanda voltou do banheiro. Renato pegou a mochila dela, me olhou uma última vez e saiu sem dizer mais nada. Na porta, Amanda se virou, correu de volta e me abraçou. Sussurrou no meu ouvido: eu te amo, vovó. Não esquece de mim. Eu apertei ela com força e disse: nunca, meu amor, nunca. Quando a porta fechou, eu encostei nela e escorreguei até o chão. E ali, sentada no chão frio do corredor, eu chorei como não chorava há anos. Não de tristeza, não de raiva. Chorei de exaustão, de tanto segurar, de tanto ser forte, de tanto manter a postura ereta que minha mãe me ensinou. Naquela noite, eu me permiti ser fraca. Porque ser forte o tempo inteiro não é coragem, é prisão. Nos dias seguintes, vieram os parentes. Como urubus que sentem cheiro de conflito, apareceram todos. Tia Marlene, que não me ligava há 3 anos, de repente estava preocupadíssima. Ivone, você não pode fazer isso com o Renato. Ele é seu único filho.
Sangue é sangue. Eu perguntei onde estava a preocupação dela no meu aniversário de 70 anos. Silêncio. Primo Valdir ligou de São Paulo. Disse que ficou sabendo da situação e que eu estava sendo radical demais. Que mãe perdoa, que mãe acolhe, que mãe não cobra. Eu perguntei se ele pagava as contas dos filhos dele. Ele gaguejou e mudou de assunto. A cunhada de Jéssica me mandou uma mensagem enorme no celular. Dizia que eu estava destruindo uma família, que Jéssica estava sofrendo muito, que as crianças estavam traumatizadas. No final, pedia que eu, pelo menos, pagasse o aluguel até eles se organizarem. Eu li a mensagem 2 vezes. Na segunda leitura, sorri, porque ali estava a verdade nua. Não era sobre família, não era sobre sentimentos, era sobre dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro. Não respondi nenhum deles, mas houve uma ligação que me abalou. Numa terça-feira à noite, meu telefone tocou e no visor apareceu o número da casa da minha irmã Lourdes, que morava em Governador Valadares. Lourdes era 5 anos mais velha que eu, viúva também. E a gente sempre teve uma relação de respeito, mesmo que distante. Atendi esperando apoio. Não foi o que recebi. Lourdes foi direta, como sempre. Disse que Renato tinha ligado para ela chorando, contando a versão dele da história. Disse que eu estava sendo dura demais, que filho é filho, que a gente não pode virar as costas para a própria cria. E aí disse algo que me cortou fundo. Ivone, a mamãe nunca teria feito isso. Dona Teresa teria perdoado. A mamãe. Dona Teresa. Minha mãe, que fazia bolo de fubá todo domingo, que me ensinou a andar de costas eretas, que bordou a toalha que eu estendi na mesa do aniversário que ninguém veio. Lourdes usou a memória da nossa mãe como arma. E aquilo doeu mais do que tudo que Renato ou Jéssica tinham dito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, no escuro, com um chá que esfriou na minha mão, pensando na minha mãe. Será que ela teria perdoado? Será que eu estava errada? Será que o amor de mãe deveria mesmo ser incondicional, sem limite, sem fundo, mesmo quando te destrói por dentro? E então eu lembrei de uma coisa. Uma cena que tinha esquecido há décadas, mas que voltou naquela noite com uma clareza assustadora. Eu tinha uns 12 anos e minha mãe estava discutindo com meu tio Ernesto na cozinha. Ele devia dinheiro a ela, dinheiro emprestado que nunca devolveu e ainda vinha pedir mais. Minha mãe, aquela mulher doce que fazia bolo e bordava toalha, olhou para o irmão dela e disse com uma firmeza que eu nunca tinha visto: Ernesto, eu te amo, mas não vou mais te dar dinheiro para você jogar fora. Amor não é ser trouxa. Amor não é ser trouxa. Dona Teresa disse isso. Minha mãe, a mesma mãe que Lourdes invocou como exemplo de perdão, tinha estabelecido limites. Tinha dito não. Tinha escolhido se respeitar, mesmo amando. Eu sorri no escuro da varanda, porque a Lourdes estava errada. Eu não estava traindo a memória da minha mãe. Eu estava honrando. Estava fazendo exatamente o que ela me ensinou. Não só com o bolo e a toalha, mas com aquela frase na cozinha que ficou guardada em algum canto da minha memória, esperando o momento certo para voltar. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza renovada. Os parentes iam falar. Renato ia sofrer. Jéssica ia me odiar. Amanda ia ficar confusa por um tempo. Mas eu não ia recuar, porque recuar significava voltar a ser invisível. E a Ivone invisível já não existia mais. Liguei para Lourdes. Ela atendeu com aquele tom cauteloso de quem sabe que pisou em terreno perigoso. Eu disse apenas: Lourdes, eu liguei para te contar uma coisa que você esqueceu. A mamãe disse para o tio Ernesto, na cozinha de Montes Claros, que amor não é ser trouxa. Eu estou seguindo o exemplo dela. Não o que você acha que ela faria, o que ela realmente fez. Lourdes ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse baixinho: eu lembro disso. E desligou. Naquela manhã, depois de desligar o telefone, fui até a gaveta do quarto e abri a caixa de veludo. O relógio do Geraldo estava ali, restaurado, brilhando, com a pulseira nova de couro. Peguei ele na mão e senti o peso. Não o peso do metal, o peso da promessa. Geraldo disse que daria quando fosse a hora certa. E eu entendi, ali, segurando aquele relógio na palma da mão, que a hora certa não era uma data no calendário. Era um momento de merecimento. Renato ainda não merecia.
Não porque eu quisesse castigá-lo, mas porque entregar aquele relógio agora seria premiar o homem que ele era, não o homem que ele poderia se tornar. E eu, que passei a vida inteira ensinando alunos que nota se conquista com esforço, não ia abrir exceção para o meu próprio filho. Guardei o relógio de volta na caixa, fechei a gaveta e me preparei para o que viria a seguir. Porque o que aconteceu nas semanas seguintes não veio de parentes, não veio de Jéssica, não veio de Renato, veio de mim mesma, e foi a transformação mais bonita e mais assustadora da minha vida. Hoje de manhã eu acordei sem despertador. O sol bateu na cortina branca do meu quarto, filtrado, manso, como se pedisse licença para entrar. Fiquei deitada mais uns minutos, ouvindo o barulho da cidade lá embaixo, o passarinho que canta toda manhã na árvore do prédio vizinho, o som distante de uma buzina. Sons comuns. Mas que, para uma mulher que passou décadas acordando com um nó no estômago, pensando em fatura de cartão alheio, soam como música. Levantei, fui à cozinha, coloquei a água para ferver. Enquanto o café passava, abri a janela da varanda e deixei o ar da manhã entrar. Minhas violetas estavam floridas, roxas, cheias, como se soubessem que alguém finalmente estava cuidando delas com atenção de verdade. Eu reguei uma por uma com calma, sentindo a terra molhada nos dedos, e pensei, isso é paz, não é a ausência de problema, é a presença de mim mesma. 3 meses se passaram desde a noite do meu aniversário de 70 anos. 3 meses desde as velas que ninguém soprou, desde a foto na churrascaria, desde o blazer de professora e a pasta cor de vinho. Parece mais tempo. Parece uma vida inteira. Porque, de certo modo, é. A Ivone que apagou aquelas velas sozinha e a Ivone que está aqui tomando café na varanda são a mesma mulher, mas não são a mesma pessoa. Muita coisa aconteceu nesses 3 meses. Vou contar o que importa. Renato encontrou um apartamento menor, num bairro mais afastado. Sem fiador, teve que pagar 3 meses adiantado. Vendeu o carro importado que Jéssica tanto exibia. Trocou por um popular usado. A televisão de 70 polegadas virou uma de 32. Os jantares em churrascaria viraram marmita. Não me contou nada disso diretamente. Soube por Dona Glória, que soube pela vizinha do antigo prédio dele. E confesso que, quando ouvi, não senti prazer. Não senti satisfação. Senti algo que me surpreendeu. Uma tristeza mansa, dessas que vem quando a gente vê alguém que ama tropeçar e sabe que não pode, não deve estender a mão. Porque é tropeçando que se aprende a olhar para o chão. Jéssica me bloqueou em tudo, celular, rede social, tudo. Não me surpreendeu. Pessoas como Jéssica não pedem desculpa. Elas simplesmente apagam quem as confronta. Eu virei uma foto deletada no álbum da família perfeita que ela tentava manter. E, sinceramente, pela primeira vez, ser apagada por ela não doeu. Porque eu já não queria mais fazer parte daquela moldura. Renato me procurou 2 vezes nesses 3 meses. A primeira foi 3 semanas depois da conversa com Lourdes. Ele apareceu no meu apartamento sem avisar, num domingo de manhã. Quando abri a porta, levei um susto. Ele estava diferente, mais magro, olheiras fundas, a barba por fazer. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Não eram os olhos do homem que disse, a senhora vai se arrepender. Eram olhos cansados, mas não de raiva. De algo que eu, como professora, reconhecia nos alunos que finalmente entendiam a matéria depois de errar muitas vezes. Vergonha misturada com compreensão. Ele sentou no sofá da minha sala. Eu servi café. Nenhum dos dois falou por um tempo. O silêncio entre nós era diferente dos anteriores. Não era o silêncio de acusação, nem o de manipulação. Era o silêncio de 2 adultos que sabem que algumas coisas precisam ser ditas devagar para não quebrar. Renato olhou para o café, olhou para mim e disse: Mãe, eu não vim pedir nada. Não vim pedir dinheiro, não vim pedir para a senhora voltar a pagar as coisas. Vim porque preciso te dizer uma coisa que devia ter dito há muito tempo. Esperei. Eu fui injusto com a senhora. Não só no dia do aniversário. Fui injusto durante anos. Eu vi a senhora se sacrificando e, em vez de agradecer, eu me acostumei. Tratei como se fosse obrigação. Como se mãe existisse para resolver problema de filho para sempre. Eu ouvi sem interromper.
sem demonstrar emoção. Porque já tinha ouvido muita coisa bonita da boca dele antes. Na formatura, ele sussurrou: "Tudo isso é por sua causa, mãe." E depois passou anos me tratando como banco. Palavras bonitas, sem atitude, são só barulho. E eu já era velha demais para cair em barulho. Ele continuou: "A Jéssica disse que eu deveria esquecer a senhora, que a senhora é uma pessoa amarga que quer controlar a nossa vida. Mas eu sei que não é verdade. Eu sempre soube. Só que era mais fácil concordar com ela do que enfrentar o que eu estava fazendo com a senhora." Aquela frase me atingiu. Não porque fosse bonita, porque era verdadeira. E verdade, quando finalmente aparece depois de anos de mentira, tem um peso diferente. Dói e alivia ao mesmo tempo. Eu coloquei minha xícara na mesa, olhei para o meu filho e disse: "Renato, eu aceito o que você está me dizendo, mas aceitar não é o mesmo que esquecer. Eu não vou fingir que está tudo bem porque você veio aqui e disse palavras certas. Palavras eu já ouvi muitas. O que eu preciso ver agora é atitude. E atitude leva tempo." Ele abaixou a cabeça. Depois perguntou, baixinho: "Quanto tempo?" E eu respondi: "O tempo que for necessário." Ele foi embora naquele dia sem abraço, sem beijo, sem promessa de almoço no domingo. Mas foi embora diferente de como chegou. Eu vi nas costas dele, enquanto caminhava para o elevador, algo que não via há muito tempo. O peso da responsabilidade. Não o peso da dívida financeira. O peso de saber que precisava reconstruir algo que ele mesmo destruiu. A segunda vez que Renato me procurou foi semana passada. E essa visita mudou tudo. Ele veio com Amanda. Mas dessa vez, Amanda não estava de uniforme amassado com olhos inchados. Estava com um vestido florido, cabelo preso num rabo de cavalo, e trazia na mão um desenho. Quando entrou, correu até mim e disse: "Vovó, fiz isso para a senhora na aula de artes." Era um desenho. Lápis de cor, traço de criança, papel sulfite meio amassado. Tinha uma mesa com um bolo em cima, e ao redor 2 pessoas, uma grande e uma pequena. Embaixo, com a letra redonda de quem ainda está aprendendo a escrever, dizia: "Eu e a vovó. A mesa nunca mais vai ficar vazia." Eu olhei para aquele desenho e senti o peito se abrir como janela em dia de ventania. Uma criança de 9 anos, com lápis de cor e papel barato, tinha acabado de me dar o presente mais caro que eu já recebi na vida. Mais caro que qualquer relógio, que qualquer anel, que qualquer joia. Porque aquele desenho era uma promessa. Uma promessa feita por alguém que ainda acredita que promessas se cumprem. Coloquei o desenho na geladeira, preso com um ímã de ouro preto que eu tinha comprado numa viagem que fiz com Geraldo antes do Renato nascer. Amanda viu o ímã e perguntou o que era. Eu disse que era de uma cidade antiga, cheia de igrejas e ladeiras, e que um dia eu levaria ela para conhecer. Os olhos dela brilharam, e ali, naquele brilho, eu vi o futuro da nossa relação. Não seria construída sobre obrigação. Seria construída sobre escolha. Renato ficou na sala, quieto, enquanto Amanda e eu conversávamos na cozinha. Quando voltei para a sala, ele estava olhando para as minhas estantes de livro. Eu tenho centenas. Romances, poesia, gramáticas, dicionários. A vida inteira de uma professora de português organizada em prateleiras. Ele disse sem olhar para mim: "A senhora sempre teve tantos livros assim?" Eu respondi: "Sempre." Ele ficou em silêncio. Depois disse: "Eu não lembro da última vez que entrei no seu apartamento e realmente olhei ao redor. Acho que nunca olhei de verdade." Eu não respondi, porque ele não estava falando comigo. Estava falando consigo mesmo. E certas conversas internas precisam acontecer sem interferência. Antes de ir embora, Renato parou na porta e disse: "Mãe, semana que vem é o dia do aniversário do pai. Eu queria, se a senhora puder, fazer o bolo de fubá da Dona Teresa e a gente comer juntos, eu, a senhora e a Amanda." Ele não mencionou Jéssica. Não sei se foi de propósito ou não, mas notei. Eu disse que pensaria. Ele acenou com a cabeça e saiu. Amanda me deu um beijo na bochecha e correu atrás dele. Quando a porta fechou, fui até a gaveta do quarto. Abri a caixa de veludo. O relógio do Geraldo estava ali, brilhando na luz da tarde. Peguei ele na mão e fiquei sentada na cama por um longo tempo,
sentindo o peso daquele objeto que carregava tanto significado. Geraldo disse que daria o relógio ao Renato quando fosse a hora certa. E eu fiquei 26 anos esperando essa hora. Preparei o relógio para o aniversário de 70, restaurado, polido, com pulseira nova. Ia entregar naquela mesa que ficou vazia. Naquela noite, achei que a hora tinha chegado. Mas a hora não era aquela. E agora, segurando o relógio na palma da mão, eu entendo o que Geraldo queria dizer. A hora certa não é um momento no calendário. Não é formatura, não é casamento, não é aniversário redondo. A hora certa é quando o homem que recebe o relógio entende o que ele significa. Compromisso, presença, respeito pelo tempo do outro. Renato ainda não chegou lá. Talvez chegue, talvez não. Eu não tenho mais pressa de saber, porque aprendi que esperar não é fraqueza quando se espera com dignidade. E esse relógio vai ficar guardado até o dia em que eu olhar para o meu filho e enxergar nele o que Geraldo tinha. Um homem que cumpre o que promete. Se esse dia vier, eu entrego. Com alegria, com lágrimas. Com a certeza de que a espera valeu. Se não vier, o relógio fica comigo. E tudo bem, porque ele já cumpriu a função mais importante que um relógio pode ter. Me ensinou que o tempo mais valioso é o que a gente dedica a si mesma. Amanhã vou fazer o bolo de fubá. Não porque Renato pediu, mas porque eu quero. Quero sentir o cheiro de erva doce invadindo a cozinha. Quero lembrar das mãos da minha mãe moldando a massa. Quero fechar os olhos e ouvir a voz do Geraldo dizendo que casou com a mulher certa. Vou fazer o bolo e colocar na mesa. Vou pôr a toalha bordada da minha mãe. Vou colocar 3 pratos, não 4. 3. Porque agora a mesa é do tamanho que eu escolho. E os lugares são para quem aparece, não para quem eu fico esperando. Se Renato vier, vai comer bolo com a mãe e com a filha. Se não vier, eu e Amanda comemos. Se Amanda não puder vir, eu como sozinha. E vai ser bom do mesmo jeito. Porque o bolo da Dona Teresa nunca foi sobre quantidade de gente na mesa. Foi sobre a presença de quem está ali. E agora, a pessoa mais presente na minha mesa sou eu mesma. Eu não me arrependo do que fiz. Renato disse que eu me arrependeria. Não me arrependi. Me arrependo é do que não fiz, de não ter dito não mais cedo, de ter confundido amor com servidão durante décadas, de ter achado que ser boa mãe significava se apagar para que o filho brilhasse. Eu brilhei a vida inteira. Nos meus alunos, nas minhas aulas, nos meus livros, na minha cozinha, nos meus gestos, na minha postura. Só que brilhava para fora, para todo mundo, e deixava minha própria casa no escuro. Agora, a luz é minha, a mesa é minha, o café da manhã é meu, o dinheiro é meu, o silêncio é meu. E quando escolho dividir alguma dessas coisas, é porque quero, não porque preciso da aprovação de ninguém para me sentir inteira. Na minha geladeira tem um desenho de lápis de cor onde uma avó e uma neta sentam juntas diante de um bolo. Na minha gaveta tem um relógio que espera por um homem que ainda não chegou. Na minha estante tem 32 anos de livros que me fizeram quem eu sou. E na minha varanda tem violetas roxas que florescem toda manhã, mesmo quando ninguém está olhando. Meu nome é Ivone Aparecida de Souza. Tenho 70 anos. Sou professora aposentada, viúva, mãe e avó. Mas antes de tudo isso, antes de qualquer título que o mundo me deu, eu sou uma mulher que finalmente aprendeu a colocar o próprio nome em primeiro lugar. E se você está ouvindo essa história e se viu em algum pedaço dela, eu te digo uma coisa. O bolo da sua vida não precisa de uma mesa cheia para ter valor. Precisa só de uma pessoa sentada ali que se respeite o suficiente para não aceitar migalhas. Essa pessoa é você. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.